Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o nosso podcast, Pode Pirlim Pim Pim. Hoje eu tô com duas convidadas super especiais, a Bia Oi. e a Sofia. Oi. E hoje nós vamos falar sobre A Viagem do Peregrino da Alvorada, o livro que faz parte da saga das Crônicas de Nárnia. Bom, antes de começar, eu queria dar uma resumida para vocês, falar quem são os personagens, falar os acontecimentos mais básicos desse livro. Aviso: esse podcast pode conter spoilers. Bom, gente, a gente vai começar apresentando o livro, só que eu vou dar uma descontraída. Então, além de só apresentar o livro, a gente vai fazer um quiz. Um quiz com as meninas e a gente vai ver o quanto elas sabem do livro. Conforme elas forem falando, eu vou explicando cada partezinha aqui ou ali. Bom, vamos começar pelo mais básico. Bia, você sabe quais são os personagens que sempre aparecem nos livros da saga As Crônicas de Nárnia? São o Edmundo, o Pedro, a Lúcia e a Suzana. Exatamente, os irmãos Pevensey. Bom, agora, Sofia, eu vou para você. Você sabe qual é o personagem desse livro que não aparece em todos os livros, mas nesse livro em específico ele apareceu porque faz ali parte da história, né? É um personagem bem importante. Você sabe o nome dele? Sim, o nome dele é Eustáquio e ele é primo dos Pevensey. Exatamente, é o primo dos irmãos Pevensey. Bom, nesse livro, a Susana e o Pedro não participam. Alguém sabe me dizer o porquê? O Pedro, ele foi estudar com o tio deles, que mora numa mansão longe. E a Suzana, ela viajou com o pai para os Estados Unidos. Exatamente. Os irmãos mais novos, Edmundo e Lucy, não podiam ficar com o Pedro porque o professor, né, o tio deles, tinha perdido todo o dinheiro e agora estava morando numa casa muito pequenininha que não cabia todos eles e ele não tinha como sustentar os três irmãos. Bom, Sofia, é, qual era a relação do Eustáquio com os primos? A relação deles não era uma relação muito agradável, porque o Eustáquio sempre gostava de ficar implicando com os primos e isso não deixava eles terem uma relação muito harmônica. Então eles sempre estavam discutindo, principalmente o Edmundo e o Eustáquio. Isso. Um, um dos motivos do porquê eles sempre discutiam era sempre que os irmãos mencionavam Narnia. Ele achava que os irmãos eram malucos, que a Lúcia e o Edmundo tinham ficado doidinhos, piradinhos na batata. Ele achava que eles estavam ficando loucos, entendeu? Que eles estavam, tipo, totalmente. Tinham perdido a cabeça, sabe? Não, porque como um mundo assim pode existir? Como assim vocês entraram num guarda-roupa e vocês saíram num lugar completamente diferente, onde animais falam, e existem reinos completamente diferentes? É meio estranho. Era como o Eustáquio ficava quando eles mencionavam Nárnia. Bom, a gente sempre sabe que os filmes e os livros também de As Crônicas de Nárnia sempre começam no mundo real, assim, entre aspas. Um mundo onde existem conflitos, mas conflitos políticos. Agora, eles sempre têm uma razão para irem para Nárnia. E quando eles chegam lá, eles sempre descobrem. Só que assim, Bia, como é que eles chegaram em Nárnia dessa vez? Dessa vez foi. Eles estavam no quarto que a Lúcia estava dormindo na casa do Eustáquio. E tava o Edmundo e a Lúcia olhando por um quadro do quarto. Quando o Eustáquio chegou, eles começaram a conversar e discutir sobre Nárnia de novo. Porque o Eustáquio não acredita em Nárnia. E aí eles olhando pro quadro e conversando, e o quadro começou a se mover, as ondas tipo, começou a mexer como se fosse de real, como realmente era. E até que eles foram engolidos, entre aspas, pelo quadro. E chegaram em Nárnia. Exatamente. Eles também comentavam que o, o quadro, o barco que tinha no quadro, parecia. Lembrava os barcos de Nárnia. Lembrava como eles tinham, vamos falar, designs assim chamativos e como tinham cores muito chamativas também. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do conflito que eles passaram lá. Bom, agora eu vou, como eu já fiz um quiz bem pequenininho com as meninas, eu vou contar um pouco dos conflitos que eles passaram lá e de qual foi, vamos dizer assim, a missão deles. É bem por cima, assim, mas eu vou explicar para vocês não se perderem. Bom,
o Edmundo, a Lúcia, o Eustáquio e o rei Caspian se juntam a fim de encontrar os 7 lords que foram exilados depois do Miraz, que era o tio, se eu não me engano, o tio do Caspian, tomar o trono, que agora é do Caspian, porque ele conseguiu vencer o tio, né? Bom, conforme eles navegam pelos mares, eles se deparam com criaturas fantásticas e ilhas encantadas. E as crianças descobrem que essa jornada é maior e mais perigosa do que eles imaginavam. E que o fim do mundo é apenas o começo. Bom, tem alguns assuntos nesse livro e no filme que são muito bem martelados. E que, eles são repetidos e parecem ser repetitivos, mas eles são muito importantes para se falar sobre. Tanto que, no caso do Eustáquio, ele fingia não gostar dos primos ali, né? Mesmo que, vamos falar por cima, assim, ele ainda tinha um carinho muito grande por eles. Tanto que, quando eles foram pra Nárnia, ele ficou super preocupado e ele falava que ele ia voltar pra casa e que os meninos... Vou falar os meninos. Mas que o Edmundo e que a Lúcia iriam com ele. Só que ele era muito egocêntrico. O Eustáquio queria que tudo fosse do jeito dele, na hora dele, que tudo fosse pra ele, só que não era bem assim. É praticamente a mesma coisa que acontecia com o Edmundo nos primeiros filmes. O Edmundo, nos primeiros filmes e livros, né? O Edmundo, ele era muito... Como eu posso dizer? O Edmundo, nos primeiros livros e filmes, ele era muito egocêntrico. Tanto que foi isso que levou a família dele pra guerra com a Rainha Gelada, né? Sim. Foi ele querendo ser o centro das atenções. Que ele achava que todo mundo ia se sair bem, sendo que não. Ela tava simplesmente usando ele pra conseguir quebrar a profecia, se livrar deles, né? Quebrar a profecia e tal. Mas não deu muito certo. E ele também tinha como posso dizer, comparação com o irmão mais velho, com o Pedro, né? Sim, ele se comparava muito com o Pedro. Assim como mostra também nesse livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, mostra também muito a questão da comparação também da Lúcia com a Susana. Porque sempre roda muito em torno ali daquele ciclo dos irmãos mais velhos. Entendeu? Serem exemplo deles, então eles sempre acabam se comparando, querendo ou não, e é realmente o que acontece na nossa realidade, sempre citando fatos e acontecimentos que acontecem hoje em dia. Exatamente, tanto que tem uma hora no livro ou no filme, eu não me lembro muito bem, que a Lúcia, eles vão até uma ilha e a Lúcia, ela meio que pega um feitiço, a página de um livro de feitiços, que faz ela meio que se vê como a irmã. Sim, e a parte que o Aslan aparece pra ela também, né? Que ela vai pro quarto dela e meio que ela faz esse feitiço. E aí Aslan aparece pra ela no espelho. E ela tem um sonho na mesma noite, como se ela tivesse virado a Lúcia e como se ela não existisse. E aí ela vê a consequência... Virada a Lúcia não, virada a Susana. Isso, e virada a Susana, virada a Susana, e aí como se ela não existisse mais, e aí ela vê todas as consequências disso e se arrepende, inclusive. Exatamente, tanto que Aslan, todo mundo sabe, eu acredito que todo mundo que tenha assistido Nárnia, que tenha lido e também tenha procurado um pouco mais a fundo, sabe que Aslan é a representação de Deus, tanto que o escritor desse livro, que é o C.S. Lewis, é super cristão e tal. E isso mostra como Deus... Eu acho que ele é super cristão, tá, gente? Ele tem vários livros. E eu acho que isso mostra como Deus implica na nossa vida e como... Aslan representando ele, falando que pra Lúcia que ela era o suficiente. É do mesmo jeito que Deus fala pra nós. Quando nós nos sentimos... Exatamente. Quando nós nos sentimos completamente insuficientes e muitas vezes deixados de lado, sabe? E quando a gente começa a se comparar também com outras pessoas. Exatamente. Até porque eles são chamados de filhos de Adão, né? Exatamente. Como posso dizer? Eles são a representação da gente. Eu acho que pessoas. Bom, gente, voltando à conversa do Eustáquio, né?
ele era um menino muito egoísta, muito egocêntrico. Ele pensava só em si mesmo. E por que será disso? Bom, primeiro, ele era filho único e ele nunca tinha convivido com ninguém. Os pais dele mimavam muito ele. E quando a gente fala muito, é porque é perceptível, é nítido, tanto no começo dos filmes e dos livros também. Do livro, no caso, né? Do filme e do livro. E, tipo, como que ele aprendeu essa lição dele pra parar, assim, de ser egocêntrico e egoísta? A Sofia vai falar agora pra vocês. Eles chegaram, tem uma parte do livro, acho que é mais ou menos na metade, que eles chegam em uma ilha, eles param em uma ilha, porque acho que algum deles é preso, eu não lembro exatamente. Mas eles chegam numa ilha e o Eustáquio, ele pensa tanto em si mesmo que ao invés de ajudar as pessoas que ajudaram ele quando ele estava no mar, não, ele foi atrás de conquistas para si mesmo. Sim, porque antes deles chegarem nessa ilha, eles já tinham dito que era uma ilha que tinha muitos bens. Sim. E ouro. Aí ele deixou... isso aí, tinha muitas coisas valiosas, assim. Valores humanos, não sentimentais, mas valores, assim, tipo, carnais mesmo. E aí ele achou muito ouro, muita coisa, assim, e ele foi pegando tudo aquilo pra ele, foi pegando tudo que ele conseguia. E quando ele foi tentar fugir, ele acabou caindo no feitiço daquela área lá, que não era morte nem nada. Ele virou um dragão mesmo. E aí, tipo, acho que no livro mesmo cita que ele fica a boa parte do livro sendo dragão. E aí ele vê todos ali em prol dele, em prol da mudança, em prol da mudança dele, tentando ajudar ele a voltar e tal. E isso faz ele meio que acordar, assim, e ver que não era tudo sobre ele, sim sobre ajudar as pessoas também. Exatamente, arrasou. Ele se tornou exatamente o que ele queria. De tanto olho, ele queria tantos bens, porque ele são o dragão que... Nas histórias, né, os dragões, eles guardam tesouros. Eles têm imensos, gigantes cavernas cheias de tesouro. Então, tipo, já que ele quer tanto tesouro, ele vai ter. Nossa, foi uma boa citação. Foi mesmo. Foi um bom exemplo. O principal conflito que tem no livro é que... que eles precisam encontrar os 7 lords que estão perdidos. E eles encontram eles através de... Eles têm que seguir estrelas para encontrar eles. E aí, quando eles chegam na 7ª estrela, que eles acham estrelas, na 7ª estrela eles encontram uma mesa farta, que representa que foi a última ceia deles. E no meio da mesa tem uma espada, só que eles não podem pegar. Se eu não me engano, em cada, tipo, ilha, assim, que eles passam, né? Uhum. Eles encontram uma espada que vai ajudando eles a passarem em cada local que é pra estrela ajudar. Tanto que eles passam por uma parte do mar que deixa, eu lembro disso, que deixa eles com ilusões, assim, tanto que o Edmundo vê a rainha gelada. Tem isso. E se eu não me engano também, tipo assim, se você olhar por essa cena, assim, essa parte do livro que também acontece no filme, se você olhar com um olhar mais bíblico, você vê, tipo assim, o tanto de referência bíblica que isso traz. Porque essa ceia, essa mesa farta, representa, assim, acho que uma das ceias de quando Jesus ainda andava na Terra. Então, eu acho isso muito interessante, sabe? Porque a partir do momento que você começa a ver tantos filmes, quanto ler os livros da saga de Crônicas de Nárnia com um olhar mais bíblico, assim, mais espiritual, você consegue ver as referências. Exatamente, você consegue abrir mais os olhos para poder enxergar as referências. E voltando à parte que eles encontram lá, eles encontram uma mesa e todos os lords eles estão nessa mesa. Só que eles estão desmaiados. Aí a espada... Eles são de gelo. Estão congelados. E aí nessa mesa tem a última espada que eles precisam. E a estrela. Acho que, se não me engano, ela tá bem no centro. Ela tá bem no centro da estrela. E aí eles não podiam encostar. Senão eles congelavam também. No topo dela. E eles não podiam encostar em nenhuma comida dessa mesa. E nem inclusive na mesa, mas tipo assim, na superfície da mesa mesmo. Acho que eu não lembro. Eles não podiam
porque eles congelavam, inclusive teve alguma pessoa, algum tripulante do barco que estava com Caspian lá, que estava com eles também. Acho que ela encosta. Eles estavam com fome, né? Tipo, uma mesa farta. Eles estavam realmente com fome, porque a comida do barco tinha realmente acabado. E aí, não, eu acho que tinha acabado, mas acho eu que acho que tinha eles acabado. estavam com fome. Não, o barco sumiu, lembra? Não. Não? Eu não me lembro, gente, foi mal. Eu acho que eles viram aquela mesa com comida farta e pensaram, nossa, comida é melhor. Pô, tá com fome, porque comida de embarcação é complicada. Assim, eles tinham poucas coisas, eles tinham poucas opções. E vendo aquela mesa tão, tipo assim, farta, Tão cheia. Eu acho que, se eu não me engano, assim que eles chegam na mesa, vai um deles e vai correndo até lá. Aham. Que é um dos tripulantes, tem um negócio de... E aí, eles veem essa mesa e, tipo, tem a estrela em cima. E quando eles vão pedir ajuda pra estrela, ela se transforma em uma menina, que é a filha de Ramandu. E que ela fala com ela e ajuda eles a, tipo, quebrar esse feitiço. Essa maldição. Essa maldição? Não, feitiço também. Gente, é a mesma coisa. agora vamos falar sobre um personagem babilônico demais. Caixinho. Nossa, ele é incrível, ele é um fofo. Ele é um querido. Ele é um E querido. sem contar que É um a maior parte do tempo tem aquele lance de implicância dele com o Eustáquio. Que depois O eles Eustáquio. viram super amigos. Sim, porque, se eu não me engano, é ele principalmente que ajuda o Eustáquio a voltar do dragão, né? Tipo, não tem como você não falar dos filmes de As Crônicas de Nárnia, porque, querendo ou não, eles são uma representação que todo mundo já viu. A maioria das pessoas O principal já livro viram também. os filmes de As Crônicas de Nárnia. Pelo menos o do guarda-roupa. Exatamente, pelo menos do guarda-roupa. E se você começa, tipo assim, prestar atenção mesmo no filme, não ver o filme só por ver. É um filme interessante e pronto. Você, tipo assim, abrir mais o olho pra entender mais o filme mesmo, você vê que relata muito o assunto de hoje em dia, como comparação, egocentrismo, essas coisas, entendeu? E aí relata também, tipo, traumas. Ilusões. Isso tipo, traumas. Superação de traumas. Exatamente, eu acho muito interessante. Pra mim, a melhor parte, tipo, quando o Eustáquio com... Qual o nome do ratinho? Eu esqueci o nome dele agora. Eu não sei o nome do ratinho, gente. Também não lembro. Eu esqueci o nome do ratinho. O ratinho, ele... O Stuart Little. O Gil. Ele, no final do livro, ele e o Eustáquio ficam, tipo, muito amigos. Muito e, tipo, mesmo. o Eustáquio percebe que ele chora quando o Eustáquio vai. Tipo, é muito lindo. E ele, tipo, o Eustáquio percebe, pô, eu não preciso só pensar em mim, eu não preciso ser do jeito que eu era. Que, tipo, ele, depois que ele, tipo, percebeu que ele tinha que mudar, e ele mudou, ele percebeu que, tipo, é muito melhor muito melhor agir. Como ele... de forma diferente, como ele estava agindo agora do que antes, como ele era com os primos deles e com os... Nem amigos eles tinham, que no início do livro fala, ele não tinha amigos. Exatamente. Tanto que, do jeito dele. tanto que o nome dele era Eustáquio Mísero. E ele, tipo, ele merecia esse nome. Tipo assim, eu acho no livro, tipo assim, se você ler as primeiras páginas do livro, fala que não era que o Eustáquio ele não gostava dos primos. Tanto que quando eles foram pra lá, ele ficou feliz. É Hip-Tip, o nome do ratinho. O Hip-Tip. É o nome do ratinho. O Hip-Tip, o ratinho, o divo. Bom, gente, agora que nós já terminamos o nosso podcast e terminamos entre aspas, né? Porque ainda tem uma coisinha pra comentar com vocês aqui. Eu quero saber qual foi a nota de cada uma do livro de 10. Pra mim, particularmente, eu acho que foi 10 de 10, porque é um livro de ensinamentos, a leitura não é muito difícil e você consegue perceber que cada personagem teve um crescimento próprio no livro. Então, no fim do livro, eles estão cada um com uma mentalidade... Uma lição de moral ali. Exatamente. Com uma mentalidade diferente. A minha opinião, a minha nota pro livro é 10 de 10, tanto pro livro quanto pro filme. É um livro que eu gosto muito. Eu li desde pequena. E pra mim é um livro de ensinamento, assim, você sai refletindo sobre a sua vida, sobre o que você pensa, tipo, tanto o exemplo da Lúcia de comparação, que tipo, você nunca vai ser igual a outra pessoa, mas tipo, não é porque você não é igual que você é melhor. E foi isso, gente. Agora
Eu vou lá passar um pó de pirlim-pim-pim na minha unha. Até porque por trás de um podcast tem sempre um lanchinho e umas unhas. Um beijo. Beijo!